Shalom, povo lindo que vai morar no céu, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênçãos, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas e é por isso que eu estou aqui para compartilhar com vocês esse maná, esse pão fresquinho do céu, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos vivifica. Vamos hoje meditar em Ezequiel, capítulo 20, e vamos constatar através deste capítulo que Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, sempre ampara, guarda, zela pelos seus. Hoje, nesse exato momento, Deus está te amparando, Deus está zelando por você, Deus está cuidando de você. Amém? E através desse texto 20, capítulo 20 do livro de Ezequiel, nós vamos analisá-lo e as entrelinhas irá falar conosco, eu tenho certeza disso. Então, empreste os seus ouvidos, vamos ler juntos esse capítulo e vamos compreender aquilo que Deus quer falar conosco neste dia, nesta hora, em nome do Senhor Jesus. As abominações da casa de Israel depois do Êxodo. No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciões de Israel para consultar ao Senhor. E assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciões de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, acaso viestes consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgá-los-ia. Tu, ó filho do homem, julgá-los-ias. Faze-lhes saber as abominações de seus pais e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei à descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: eu sou o Senhor, vosso Deus. Naquele dia, levantar-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito, para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações de que se agradaram os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor.
que o santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Demais, levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos lhes perdoaram, e eu não os destruí, nem os consumi. De tudo no deserto, mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos, por eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Versículo 21. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Antes profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Então, repetir aqui, viu, gente? Foi um equívoco meu. Mas detive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, perante as quais os fiz sair. Também levantei-lhes no deserto a mão e jurei espalhá-los entre as nações e derramá-los pelas terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos, pelos quais não deviam de viver, e permitiu que eles se contaminassem com seus dons sacrificiais, como quando queimavam tudo o que abre a madre para horrorizá-los, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Aí, caminhando para o fim, versículo 27. Portanto, fala a casa de Israel: ó filho do homem, dize-lhes assim, diz o Senhor Deus: ainda nisso me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim. Porque, havendo-os eu introduzido na terra, sobre a qual eu, levantando a mão, jurara dar-lhe, onde quer que eu, levantando a mão, jurara dar-lhe, onde quer que viam um outeiro alto ou uma árvore frondosa, aí ofereciam os seus sacrifícios, né? Apresentavam suas ofertas provocantes,
punham os seus suaves aromas e derramavam as suas libações. Eu lhes disse: que alto é este aonde vos ides? O seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, vós vos contamineis a vós mesmos à maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações. Ao oferecerdes os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos, vós vos contaminais com todos os vossos ídolos até o dia de hoje, porventura me consultareis, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não me consultareis. O que vos ocorre à mente de maneira nenhuma sucederá. Isso que dizeis, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo as árvores, as pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa e braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei, atirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei, é isso mesmo, congregarei, das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levantar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da ação. Separarei dentre vós os rebeldes. Sujeitarei a disciplina da aliança, viu, gente? Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgredirem contra mim, da terra das suas moradas. Eu farei sair, mas não entrarão na terra do Egito, de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluias. Quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide cada um, sirva aos seus ídolos, agora ou mais tarde, pois que a mim não me querieis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome, com as vossas dádivas e com vossos ídolos, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel servirá, toda naquela terra. Ali me agradarei deles e ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas com todas as vossas coisas santas. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vós conseguir das terras em que andais espalhadas, e serei santificado em vós perante as nações. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e terei nojo de vós mesmos, porque todas as vossas iniquidades que tendes cometido, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu
nome, não segundo a vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel. Diz, né, o Senhor Deus. A profecia contra Saul. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o rosto para o sul, gente, não é Saul. Para o sul, né? Contra o sul. A profecia contra o sul. Versículo 47. E dize ao bosque do sul, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que acenderei em ti um fogo que consumirá em ti toda árvore verde, toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte, e todos os homens verão que eu, o Senhor, o acendi. Não se apagará. Então disse eu, Senhor Deus, eles dizem de mim, não é ele proferidor de palavras? Bom, o capítulo um pouco grande, a leitura um pouco assim, né, cansativa, porém é um texto aqui onde nós vamos ver que tem alguns versículos que são chave e que falam muito conosco, né? Quando ele diz, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Então, é importante a gente lembrar o quê? Que Deus reina. Isso é fato. Deus reina sobre nós, Ele governa do céu para a terra, em nós e através de nós, Ele manifesta o seu poder. Deus, Ele quer se manifestar através da sua vida, hoje e sempre. Versículo 44 diz, sabereis que eu sou o Senhor quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos. Ó casa de Israel, diz, né, o Senhor Deus. Aí no finalzinho tem a profecia contra o sul. Mas sabeis que eu sou o Senhor. Às vezes você se esquece, às vezes eu se esqueço, que o Senhor, Ele é Deus fiel, Ele cumpre, Ele faz o extraordinário, sabe? Extraordinariamente mais, Ele é fiel. Creia em Deus, fique firme, constante, perseverando sempre. E Deus irá ali de uma forma muito linda se mostrar a você. E você vai poder testificar o poder e o agir de Deus. Amém? Eu quero orar por você e com você em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o seu santo nome. Abençoa, Senhor, este dia que está começando. Em nome do Senhor Jesus, que a tua presença possa ser real, sempre em nós e através de nós. Pai, obrigado por este dia que se inicia, por mais esta leitura bíblica, essa meditação, que o Senhor possa falar mais aos nossos corações ao longo do dia, na confirmação da palavra, que a tua presença não se aparte de nós. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos direcione e me capacite, nos capacite, Deus. Nos dê, Senhor, um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de conquista. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Tenha um excelente dia. Que Deus te abençoe. Se tudo der certo, eu te espero para a confirmação da palavra. Amém? Nós vamos destrinchar um pouco mais esse capítulo. Mas fica com isso no seu coração. Sabeis que o Senhor, Ele é Deus que ampara, que não desampara. Vem situação, circunstâncias, vem, mas Deus está com você, continua te amparando, te direcionando, te fortalecendo. Amém? Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua madrugada, né, a sua transparência. Que em nome do Senhor Jesus, você possa ser transparente com as suas atitudes e com as suas ações. E que
através da sua vida, o reino de Deus possa ser ali anunciado aonde você estiver. Amém? Que Deus abençoe poderosamente. Shalom, 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 shalom.